Livro Caminho, Verdade e Vida. Chico e Emmanuel, lição 70, intitulado Poderes Ocultos. Passagem bíblica, Marcos, capítulo 6, versículo 56. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunha os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. Considerações de Emmanuel. As considerações do Emmanuel é um facilitador para que possamos compreender a passagem bíblica. Não raro, surge nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constitui belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda que o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituía apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Reflexão maravilhosa. Nós percebemos aqui, no finalzinho do texto do Emmanuel, as considerações do Emmanuel, uma passagem de Jesus. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. Jesus fez tudo isto em benefício dele próprio, porque ele sabia qual que era o objetivo dele aqui na passagem pela terra. Ele já sabia o objetivo dele. Então, ele não deixou em nenhum minuto de cumprir realmente a sua obrigação, os seus objetivos. O que Deus pediu ou determinou que ele viesse fazer aqui, conforme o parágrafo. Diz assim:
Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Olha que Jesus tinha o domínio da natureza por completo, pelo menos dentro da nossa visão. E prossegue as considerações do Emmanuel. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curasse de enfermidades dolorosas. Ou seja, aqueles que tinham uma fé profunda não precisava nem que Jesus olhasse para eles. Era só o desejo ou a oportunidade de tocar a veste de Jesus, a própria fé do indivíduo, a nossa própria fé pode nos curar, segundo as considerações do Emmanuel e registrado nos evangelhos, principalmente na Bíblia. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Todos nós já conhecemos essas passagens registradas no Evangelho. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituía apanágio divino. Ou seja, ele era um representante direto de Deus, como todos nós somos. Mas Jesus sabia que era e colocava em evidência o tempo todo. Mas mesmo assim, ele não tirou nenhum benefício da própria situação para ser beneficiado. Nem passou pela cabeça dele de, porventura, se autocurar, ou se autossalvar, se autoeliminar daquela situação constrangedora da crucificação. Então, é necessário que peguemos realmente o exemplo de Jesus e não façamos, conforme as considerações do Emmanuel e o texto na íntegra que fala assim: não raro surgem nas fileiras espirituais estudiosos afoitos à procura de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Muitas das vezes nós estamos falando ou sendo representante de algumas casas, falando do Evangelho, representando nós mesmos como discípulos, como conhecedor da lei do Evangelho de Jesus, e muitas das vezes nós estamos buscando ser reconhecido pelos humanos. E os humanos que não buscam conhecimento começam a idolatrar esses indivíduos, chegando ao ponto, muitas das vezes, de até prejudicar, porque infla o ego daquela pessoa que está ali. Automaticamente, ele esquece do objetivo dele, que é pregar o Evangelho e colocá-lo em evidências em seus gestos e as suas atitudes. A vaidade fala mais alto e atrapalha a evolução espiritual. Então, o Emmanuel nos facilita realmente ao entendimento não só da passagem bíblica, mas do que devemos fazer, como devemos fazer. Realmente, Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia. Por sinal, ele disse, e é o título do livro que nós estamos estudando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só chegará ao Pai através de mim. Espero que as explicações, juntamente com as considerações do Emmanuel, mas a passagem bíblica, que é muito esclarecedora, possa ter nos ajudado a compreender o que estamos aqui fazendo no planeta Terra, essa nave maravilhosa, planeta de água, planeta azul. Que possamos nos encontrar na próxima mensagem, na próxima lição, se Deus quiser e se for a sua vontade. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.